a igreja tivesse um hábito de ler Provérbios. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. E, na verdade, o que o texto está falando é que Deus vai rir de nós. E nada vai fazer em nosso favor se Ele está nos orientando o que fazer e nós não fazemos como Ele manda. E isso tem acontecido com frequência. Deus orienta, faça assim. Não é deste jeito. Vai por este caminho. E nós temos uma tendência, uma teimosia em não querer fazer. O crente não vive por sentimento. É uma coisa que eu falo o tempo todo. O crente não vive por sentir. Até quando o crente irá aprender isso? Eu quase dentro de mim, eu acho que eu entendo porque Deus está rindo às vezes. Esse rir, vai zombar da nossa própria desgraça. Ele fala assim, porque até eu, como ser humano, fico dando risada. Quando eu vejo um crente falar para mim assim, eu não senti da parte de Deus. Meu Deus, a Bíblia não é para sentir, é para ler ela e obedecer. Eu não tenho que sentir nada. Eu vou sentir que tem que lavar o banheiro. Só quando feder o banheiro que eu vou lavar o banheiro? Só vou arrumar a minha casa quando eu sentir que ela está suja? É assim que a gente faz? Não. Povo de Deus, vamos entender uma coisa do Senhor definitivamente. Nós não vivemos por sentir. Nós obedecemos. Nós somente obedecemos. Você não vai sentir, boa parte da sua vida, você não vai sentir nada. E vai sentir só coisa ruim, muitas vezes. Vou repetir o que eu disse domingo passado. Daniel, na cova de leões, não sentiu nada bom ali dentro. Nem Sadraque, Misaque e Abednego sentiu nada bom ali dentro daquela fornalha. E nem Abraão sentiu nada legal quando Deus mandou levantar o cutelo e matar o filho dele. Não vamos sentir nada. Está vendo? Vamos fincar nosso pé na palavra e vamos falar o seguinte, olha, se Deus mandou, eu faço. Está escrito, eu obedeço. Ele mandou abrir mão disto, abrirei mão. Ele mandou eu fazer, eu farei. Estou cansado, estou arrebentado, estou esgotado, mas Ele mandou, eu farei. Amém? Porque no final, eu quando leio esse texto aqui, eu me assusto, porque Deus fala, eu me rirei de vocês. E quando vocês clamarem por ajuda, eu não vou ajudar, porque eu ensinei e vocês não quiseram fazer como eu mandei. É horrível ouvir isso de Deus, já pensou? Tu vai clamar por ajuda, eu falo, peraí, vou ajudar não, porque eu ensinei como fazer, você não fez. Vai sofrer a sua própria desgraça até aprender que não é sentir. Amém? Povo de Deus, não sei porque Deus mandou falar isso com vocês aqui. Alguém precisa ouvir isto. Se você for agir porque está sentindo, tu vai cair do cavalo. Vai cair do cavalo. Amém, povo de Deus? Vamos ler um texto aqui. Eu vou ler esse texto sim. Vamos ler. Judas. Fala um pouco sobre o que ele sentia. Já li Judas aqui uma vez, todinho, não foi? Quem lembra disso? Lembra? Que ano foi? Quem quer ler Judas para mim todinho? Nunca leram? Quantos capítulos tem Judas? Eita, aprenderam. Aprender, Vamos ler do 5. Vamos ler bem devagarzinho para a gente ver se a gente entende.
Quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito. Contudo, mais tarde, destruiu todos que não creram. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles têm mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. De maneira semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e todo tipo de depravação sexual, estão sob o castigo do fogo eterno. Essas cidades não servem de exemplo. Essas cidades nos servem de exemplo, me perdoe. Ora, estes, da mesma forma, como alucinados, inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. Eu vou ler aqui, eu vou orar agora, oremos. Pai eterno, querido Deus, gratidão, Senhor, por sua palavra. Me inspire, me fale, me oriente, me usa para ensinar algo para o seu povo nesta noite. E eu lhe peço, Pai eterno, me usa. Só fala através de mim. Não seja eu falando para o seu povo, mas seja o Senhor conversando conosco nesta noite. Isto eu lhe peço, eu lhe agradeço, no nome de Jesus Cristo também. Amém. Amém. Eu vou ensinar um pouquinho a vocês nesta noite. Não vou nem pregar tanto, vou dar mais uma aula. Olha só o que Judas fala. Eu li só até o versículo 8, mas eu vou ler o restante dos versículos. Para não cansar vocês, vou ler por parte. Quem escreveu o livro de Judas, quem sabe quem foi? Né? Foi o irmão de Jesus. Onde é que está escrito isso? Tem 6 Judas na Bíblia. Vocês podem até se confundir. Tem o Judas Iscariote, o conhecido de todos. Tem o Judas Galileu, aquele que na hora do censo, que teve um censo lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 37. Esse Judas se rebelou. Tem o Judas na Bíblia que fala também, o Judas quando Paulo estava cego, foi levado para ajudar Paulo. Tem um Judas também que foi ordenado a ser um auxiliar de Paulo e Barnabé. E tem um Judas, esse Tadeu, irmão de Jesus, que era descrente. Você lê Marcos 6,33. Marcos 6,33, leiam aí para mim. Marcos 6,3. Marcos 6,3. Vou ler porque você tem que entender que Jesus tinha irmãos e irmãs. E a Bíblia deixa bem claro que ele tinha 4 irmãos mais novos do que ele. Irmãos, fora as irmãs que ele tinha, que haviam diz quantas irmãs eram. Pronto, exatamente. Pronto. Ele é o seguinte, está aí bem claro. Na ordem hierárquica, Jesus é o primogênito, é o primeiro filho de Maria e José. E os outros irmãos dele, está aqui um livro, Marcos, capítulo 6, versículo 3, como o Hélio leu, está bem claro. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão. 4 irmãos a Bíblia fala que Jesus tinha. E não convive conosco as suas irmãs, né? Fora irmãos homens, ele tinha outras irmãs, mulheres, claro, irmãs, que a Bíblia não diz quem eram elas, certo? E ficaram escandalizados por ele, quer dizer, pela ordem de idade, a gente pode dizer que Jesus nasceu primeiro, depois Tiago, José, Judas e Simão. Livro de Mateus 13, 55, ele repete a mesma coisa, só que ele inverte a ordem de idade aqui dos irmãos de Jesus. Mateus 13, 55 fala a mesma coisa. Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria?
e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, aqui ele inverte um pouco, mas a ordem, ele tinha 4 irmãos. A Bíblia é clara com relação a isso. Outro ponto para a gente entender. A família de Jesus, por incrível que pareça, Maria também, ela rejeitou Jesus como Deus. Nem Maria e nem seus irmãos acreditaram em que Jesus era o Messias. Eles se escandalizaram. Vamos ler Marcos 3. Marcos 3. Três, 20, 21, diz o seguinte: foi então Jesus para casa, e uma vez mais grande multidão se apinhou, de tal maneira que ele e o seu discípulo não conseguiam nem o menos comer o pão. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam, ele perdeu o juízo. Mas o mestre da lei, assim por diante. E no texto também fala que Maria tinha ido atrás dele para buscar Jesus de volta. A família toda achou que Jesus enlouqueceu. Ele está fazendo milagres, pregando o Evangelho. Maria achou, e os irmãos foram buscar Jesus, achou que ele estava louco. Você tem uma ideia como é que não é bem isso que falam? Oh, aquela, não. Maria teve muitas dúvidas se Jesus era realmente o Messias. E vou dizer mais, os irmãos dele, lá em João capítulo 7, versículo 5, deixa bem claro que eles não acreditavam em Jesus. João 7, versículo 5, diz o seguinte: pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Judas, Tiago, José e Simão só vieram se converter depois da morte de Cristo. Onde está escrito isto? Lá em Atos capítulo 1, 14 já fala. Atos 1, 14 já descreve os irmãos já junto a ele. Atos 1, 14 fala que todos estes perseveraram unânime em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Já em Atos 1,14, depois da morte de Cristo, ele foi levado ao céu, diz que os discípulos, no meio de 120 discípulos, que lá em Pentecostes oravam para derramar do Espírito, estava junto com eles, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, Maria devia ter o quê? Jesus morreu com 30 anos, 33 anos de idade. Ela deve ter tido Maria deve ter tido Jesus com 17, 18 anos de idade, no mínimo. Então, ela deveria ter aqui uns 50 anos a mais de idade. Ela tinha mais de 50 anos aqui quando ela estava orando para o derramamento do Espírito Santo. Então, quer dizer, olha só, isso desbanca toda aquela história de Maria Imaculada, assunto céu, porque ela estava lá, aguardando o revestimento do Espírito Santo também. Ela estava orando tanto com os outros, aguardando o derramamento do Espírito também. Maria, mãe dele. E os irmãos também. Então se derruba toda a ideia que aí vem daí de Maria Imaculada. Eu estou lendo isso por artigo de conhecimento. Então marca na Bíblia. Está lá. João 7,5. Diz bem claro que os irmãos não acreditavam nele. Marcos 6,3 fala que Jesus tinha 4 irmãos. Tiago, José, Judas e Simão. E deixa bem claro, se a gente for ler 1 Coríntios 15, deixa claro que a conversão dos irmãos foi quando ele partiu para o céu. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, deixa bem claro que só quando ele foi ao céu que os irmãos dele se converteram ao cristianismo. Tiago se tornou o líder da igreja de Jerusalém. Tiago, irmão dele, o segundo da linha de idade, depois de Jesus veio Tiago. Tiago se tornou líder da igreja de Jerusalém. Tiago é citado na Bíblia como autor da carta de Tiago. Tiago também é citado na Bíblia como aquele homem que ele liderou o concílio de Jerusalém
para acalmar o ânimo dos discípulos. Aí Judas aparece de repente citado aqui nessa carta que ele escreveu para a igreja. Judas escreveu essa carta para a igreja. Se você for ler do versículo 1 de Judas, diz que Judas ia escrever uma outra carta. Eu vou escreverei uma carta de salvação. Mas só que ele teve uma carta mais urgente para escrever. Foi a carta de Judas orientando a igreja dele sobre a ameaça interna dentro da igreja. Então Judas diz aqui, na própria carta dele, que ele ia escrever uma carta falando sobre salvação. E essa carta não está incluída na Bíblia, por incrível que pareça. Ela existe, mas não foi incluída na Bíblia como uma carta de um livro canônico sagrado. É apócrifo. Só incluiu esta carta, a carta dele escrevendo para a igreja, exortando a igreja do perigo que a igreja estava sofrendo. Essa carta de Judas é uma carta muito apropriada para aquela época, muito apropriada para o dia de hoje. A igreja nossa está experimentando um crescimento. E eu tenho uma preocupação de orientar vocês, até mesmo para orientar da ameaça que a igreja sofre, mas também para poder verificar se você não está se comportando dessa mesma maneira que essas pessoas estavam se comportando dentro da igreja. Uma forma perigosa e que divide uma igreja. Então Judas escreve uma carta falando que pessoas se infiltrando no meio da igreja, se comportando como crente, parecendo como crente, mas estavam disseminando divisão, contenda de respeito, libertinagem. Quer dizer, eles confundiram liberdade com de respeito. Então, quer dizer, Judas, ele escreve essa carta orientando o crente: tome cuidado, existe no meio de vocês pessoas que podem destruir a comunhão da igreja. Então a igreja nossa tem que aprender a identificar essas pessoas, e eu quero ensinar para vocês quais são as características desta pessoa infiltrada no meio da igreja, que pode entrar de repente, a gente não sabe, e pode estar até no nosso meio, a gente não sabe, que pode causar estrago na igreja. Judas chama essas pessoas de alucinadas, fantasiosas. Judas chama essas pessoas de pessoas que vivem no mundo de Bob e que não têm a sua fé calcada na Bíblia. Ele escreve uma Bíblia do jeito dele, ele quer o reino de Deus da forma dele, ele imagina uma coisa e quer que seja do jeito dele. Ele é fantasioso, ele é alucinado, ele é aquele cara que anda em cima do muro, aquele cara que acha que é possível andar com Deus, andar no mundo, aquele cara que pega a Bíblia, isso aqui é bom, isso aqui é legal, isso aqui é bom. É um fantasioso, ele não vive com o pé fincado na Bíblia, ele não é um realista, ele vive de sensações, de emoção, de sentir, de achar, de achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo outro, eu deduzo isto, o Espírito Santo falou comigo, e assim vai. São pessoas que vivem nesse negócio, e que pensam que Deus falou com ele. Na verdade, Deus já falou na Bíblia, mas Deus tem que falar com ele ainda no ouvido dele, e ele tem que sentir o Espírito Santo para entender coisas que a própria Bíblia já revelou para ele. Eles não têm os pés fincados no Evangelho. Aqui no versículo 8, Judas deixa bem claro, eu li com você aqui, ele fala assim: ora, estes da mesma forma como alucinados, inconsequentes, tem uma vida inconsequente, mundana, ele vive ainda na carne, vive cheio de coisa ainda. Ele ainda continua insistindo que Deus não falou isso tudo. Ele continua insistindo que é exagero do pastor. Ele continua insistindo que é exagero da pregação. Ele é um fantasioso, ele é um louco que entra na igreja e que ainda quer achar que o cristianismo é do jeito que ele quer. Ele não é aquela pessoa, como diz o livro de Lucas. Eu estava conversando de manhã, eu achei interessante que aquele texto de Lucas que fala que meça antes de entrar no Evangelho. Ele manda te medir. Ele fala: olha, pense bem o que é ser cristão. Eu li para vocês aqui: o homem que tem um pé fincado na Bíblia, ele é um homem que ele não é alucinado, ele não vive fantasia, ele é realista. Deus nos ensinou lá em Lucas 10, fala:
pense bem antes de receber o meu chamado. Pense bem antes de me seguir. Tipo assim, ele fala, olha, vou deixar bem claro para vocês, volto a repetir. Me seguir significa não ter mais conforto. Me seguir significa não ter mais vontade. Me seguir significa não ter mais querer. Me seguir significa abrir mão do seu eu. Está bem claro lá na Bíblia, em Lucas 9, no finalzinho dele, 10 lá, ele fala sobre isto. Então, ele fala que há pessoas dentro da igreja que não entendem isto, ficam fantasiando as coisas. E ficam causando problemas porque eles querem que a fé seja do jeito dele, mas não é assim. Não é assim. Meus irmãos, vocês foram chamados por um chamado de vocês, um chamado de dureza. São Bentinho é a prova disto. São Bentinho é a prova do que é ser cristão. Um cristão tem que estar disposto a enfrentar perigo, risco, sol, chuva, andar muito, ter calo no pé, chorar, reclamar. Aliás, ter calo no pé, chorar, eu digo, chorar de dor, mas não reclamar e não murmurar. Porque ele fala aqui, no início do versículo 5, ele fala, olha, entenda uma coisa. Lembre-se de uma coisa, o povo saiu do Egito. Olha que Judas fala, o povo saiu do Egito. Mas mesmo assim, todos os seres foram destruídos por Deus. Quer dizer, saiu do Egito, não entenderam o chamado, não entenderam a sua missão, e no meio do caminho Deus o destruiu. Quer dizer, Judas está falando que o fato de nós termos entregue a nossa vida para Jesus Cristo, não é garantia que está tudo bem para nós, não. Você saiu da escravidão, mas Deus está agora, você saiu agora para andar no deserto. Andar no deserto cansa os pés, é suor, é dificuldade, é passar necessidade, é passar fome, é tormento. Olha, ser evangélico é isto, meus irmãos. Terminou São Bentinho, Deus me falou uma coisa para mim que ele falou, não gostei, e eu fiquei incomodado com isso. Por que você não gostou do que fizemos lá? E eu orei, e hoje de manhã veio a resposta. Quem estava aqui de manhã viu. Eu falei. Eu vou explicar o que Deus falou que ele não gostou. Você tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente acha que está agradando a Deus em umas coisas. Ele está agradando e está desagradando em outra parte. Chamado do Evangelho, meu irmão, olha minha cara aqui, vocês entendem definitivamente, olha para mim, pelo amor de Deus, se você, é melhor falar assim, Senhor, tem aquela música do Cucílio, eu tenho um medo, eu tremo na base, eu fico arrepiado em ver pessoas aqui, que eu sei que não vivem essa verdade, e grito, eis-me aqui, eu livre estou para o seu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Tem gente que tem coragem de cantar isto aqui, e quando Deus fala, vai, não vou não. Eis-me aqui, envia a mim, estou ao teu dispor, meu Senhor, para onde tu quiseres me enviar. Não cante essa canção, se você não tiver certeza disso, em nome de Jesus. Não cante isto, que podemos nos tornar os hipócritas, fariseus e saduceus. Não façam isto. Não brinquem com Deus, não zombem de Deus. Estão me ouvindo? É muito sério falar essas coisas. Eu brinco aqui sobre tirar foto. Deus tirou foto. Não com o intuito de brincar, não. Eu estou tentando colocar, brincando, um jeito assim mais alegre, espontâneo. Colocar para vocês a ideia. Olha, pense 2 vezes antes de responder sim. Deus vai tirar foto. Não respondo rapidamente chamado, não. Pense. Reflita.
Aí ele fala, tem aqueles que entram na igreja e ficam alucinado, perdido, fantasioso, empolgado, não sei o quê, tudo é bom, tudo é festa, vai ser uma maravilha, vai ser, eita, ó glória, tudo. Aí aquela ilusão de show e gospel, ainda mais no dia de hoje que show gospel, né? Show não sei o quê, evento, brincadeira, arrepio. Hoje tá, a empolgação é grande, as fantasias. E essas pessoas são perigosíssimas no meio de nós. Judas fala mais, são como loucos, inconsequentes, pensa no seu próprio prazer, pensa no seu próprio eu, é cheio de ego, é cheio de vontade, é cheio de capricho, é cheio de querer. Eu quero. Ele não dá, ele é cobiçoso. Sabe o que é cobiçoso? A cobiça que pensa só no meu eu, tudo. Enquanto é bom para mim, tá legal, mas no dia que pisar no meu calo, tá tudo mal. Não é assim? E quando tiver tudo certinho, do jeito que eu quero, maravilha. É contra o que eu quero, não está bom o negócio. Aí Judas, fala mais. Ele pega um exemplo claro. Olha que o Judas fala aqui embaixo, que eu ficar arrepiado com isso. Inconsequente, não apenas contamina o próprio corpo, mas rejeita, olha só. Eles contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda a autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. Entendeu o seguinte? Se nós aqui na terra fomos rebeldes, desobedientes à autoridade, nós estamos zombando dos anjos, porque os anjos são obrigados a obedecer a Deus. E quando você não obedece a Deus, quando você não aceita a autoridade divina sobre você, ou quando você não respeita as autoridades que Deus instituiu sobre vocês estão zombando dos próprios anjos, que são obrigados a submeter às autoridades instituídas. Estão me entendendo? Está claro? Está claro aí? Pronto, raciocínio mais aqui. Aí no 9, olha o que fala, no entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar, o Senhor te repreende. Aí Judas pega um exemplo radical e fala, olha, vocês têm que entender o seguinte, não pode haver quebra de autoridade no meio do povo de Deus. E vou dizer mais para você aqui. A autoridade é a coisa mais chata que tem. A autoridade abusa realmente. Qual é o filho aqui que não se abusou já do seu pai e sua mãe? Quando o pai e a mãe, vai lá em tal lugar, compra tal coisa. Qual é o filho aqui que nunca reclamou do pai? Está mandando fazer algumas coisas que não quer fazer. Quem é que nunca reclamou? Quem nunca reclamou do pai e a mãe? Mano, vai lá comprar tal coisa, está bem vendo televisão lá, vai lá comprar tal coisa. Já reclamaram. A autoridade incomoda. Mandar incomoda. Quem dá ordem é bem mal visto às vezes. Mas ordem é necessário. Regra é necessária. Tem que ter alguém dando ordem. O que é que ajuda? Olha, essas pessoas que entram no meio da igreja e infiltram, essas pessoas são alucinadas, malucas, não têm um pé no evangelho, e mais, elas têm um comportamento de rebelião, elas se rebelam. Elas só pensam no seu próprio corpo, pensam só em si mesmo, e ainda são rebeldes. Elas se rebelam contra a autoridade e não respeitam autoridades. E Judas fala, cuidado com essas pessoas. Cuidado com elas, porque elas destroem a igreja. A igreja nunca foi derrotada por fora, mas ela só é derrotada internamente. Internamente a igreja é derrotada. E Judas, sabendo disso, ele fala, cuidado com essas pessoas que não respeitam a autoridade, que não respeitam a hierarquia. E aí cita exemplo do arcanjo Miguel. Ele fala, Miguel era um anjo de extrema autoridade, mas ele não quis se rebelar contra o diabo.
Porque o diabo tinha uma hierarquia maior do que a dele. Então o Judas pega um texto de um livro apócrifo, do livro da Assunção de Moisés, e pega um exemplo radical para ensinar a nós, como igreja. Ei, você que é crente, se você é um crente, quer ser crente, aprenda uma coisa: respeitem todas as autoridades que Deus instituiu, amém? E respeitar a autoridade não é fácil, não. Você não respeita a autoridade porque ela é o que é. Você respeita por um princípio de autoridade. Estão me entendendo? Eu não respeito meu pai e minha mãe porque biologicamente me gerou, não. Eu respeito meu pai e minha mãe porque Deus deu autoridade, meu pai e minha mãe, sobre mim. O meu pai, a minha mãe, tem uma autoridade que Deus deu a mim. Quando você ensina o seu filho a quebrar a autoridade em casa, ele vai quebrar na rua, ele vai quebrar na igreja, vai quebrar em todo canto. Quando eu vejo uma criança não respeitando um pastor, eu já sei que em casa a autoridade não é ensinada. Pai e mãe, vocês foram instituídos por Deus como autoridade. E como funciona esta autoridade? Pai e mãe, é uma cobertura espiritual que Deus deu. Quando Deus coloca alguém acima de nós, ele bota uma cobertura espiritual. De que maneira? Olha só. Se eu sou filho, obedeço meu pai, a Bíblia diz que ele não só me abençoa, como me estende meu tempo de vida na terra, porque eu sou um exemplo a ser seguido. E vou dizer mais, essa autoridade é interessante. Tudo aquilo que você desobedeceu ao seu pai é impressionante. Você, a maioria de nós, estão pagando alto preço para desobedecer o pai naquela hora. Quer ver um negócio interessante? Não namore tal rapaz, tu namora, dá problema no futuro. Não namora tal menino, dá problema. Não faça tal coisa, pai, dá problema. Vou dizer uma coisa a você, a autoridade, Deus coloca a autoridade sobre você. Esta autoridade se torna a boca de Deus para você. Mesmo essa autoridade não sabendo, ela faz coisa que Deus mandou sem ela saber. Eu acho incrível aquela palavra que Deus fala: quando o povo é bom, Deus levanta um rei correto para governar. Quando um povo é ruim, Deus levanta um menino para governar. Até aquele mau governante, ele é levantado por Deus para punir às vezes. E sem ele perceber, ele está fazendo a vontade de Deus. Filho, olha aqui para mim, aqui os filhos. Você, querendo ou não querendo, seu pai, ele é revestido de uma autoridade espiritual, que mesmo se ele saber, o não que ele está dando para você, é um não que está garantindo a segurança. Eu aprendi isso, apanhei muito para aprender isso. Eu digo com meus pais. Mas no quartel eu aprendi isso muito fácil. No quartel tem uma coisa que eu acho linda. Quer ver uma coisa no quartel que eu acho legal? Eu formei muitos oficiais R2, que é uma das funções. Curso de oficial temporário R2. E lá eu pegava, deita e rola, guerreiro. Para a direita, para a esquerda, lama, pula, grita, vai, paga 10, 15. Eles ralavam na minha mão, ralavam mesmo, sofriam. Mas tinha um detalhe. Quando eles se formavam, quem entregava a estrela no ombro deles era eu. Eles ficavam em forma, os sargentos que foram instrutores deles, pegam a estrela e colocam a estrela no ombro deles. E sabe o que eu faço em seguida? Eu peço continência para ele, dizendo que a partir de agora, quem é meu comandante é ele. Quem manda nele em mim, é ele que manda em mim agora. E eu treinei ele. Eu formei ele. Ensinei tudo para ele. Ele não sabia nada. Ele é um zero à esquerda. Mas no final do treinamento, eu botava o estrela no ombro dele e batia continência para ele. E a partir daquele momento, quem tinha autoridade sobre mim era ele. Porque a autoridade não é a pessoa. A autoridade é um princípio divino. É o cargo que faz você ter autoridade. Pai, a mãe, ignorante ou não, com instrução ou sem instrução, sem saber de nada na vida, ou menos, até muito menos que você,
ele tem uma autoridade divina constituída de autoridade sobre você. E esse princípio de autoridade vale para tudo. Na igreja existe autoridade. Aqui o que Judas está falando, olha, há pessoas na igreja que não respeitam a autoridade, que zombam das autoridades dentro da igreja, que são rebeldes, são como o diabo. Tome cuidado com essas pessoas de Judas. Elas são murmuradoras, elas falam aos ouvidos das pessoas para convencer contrário àquilo que é certo. Contaminam sorrateiramente por debaixo dos panos, sem você perceber. Tome cuidado com essas pessoas. De Judas aqui. É uma alerta de Judas contra as pessoas que se infiltram na igreja. Olha o que ele fala mais aqui. Este, porém, contra tudo que não entende, difamam, e contra tudo que compreende, por instinto natural, como bruto, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles. Deus aqui fala, olha, ele fala uma palavra chamada de maldição. Maldito, esse ai é maldito. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Olha o que Deus fala, olha, cuidado com aquelas pessoas dentro da igreja, que não querem obedecer, que são rebeldes. Ele está falando dos pastores mesmo. Rebela contra os pastores, contra a liderança da igreja, porque eles caem na onda de Caim. São que nem Caim, são invejosos, cobiçosos, e não respeitam a autoridade, não tem hierarquia para eles. E são, da mesma maneira, como Balaão, são pessoas que convencem os outros a entrar no caminho dele. São sincréticos, são pessoas que se rebelam e convencem os outros a se rebelar juntamente com ele. E fala mais, são como Corá. Corá foi um homem que se rebelou contra Moisés, lá no Êxodo. Corá, ele levou e se rebelou contra Moisés, e Deus puniu Corá e matou 24 mil, só porque Corá se rebelou contra Moisés. Aí o Senhor fala mais, aí Judas, ele vai lá num texto e começa a falar, olha que interessante, Judas não fala de adultério, não fala de roubo, não fala de engano, fala só de rebelião. É um dos piores pecados que pode ocorrer dentro, em qualquer lugar. Eu estava falando para o jovem no sábado, jovem, se existe um governo constituído por democracia tem que cair. Nunca entre na onda dessas pessoas de invadir colégio, arrebentar as coisas e contra. Está errado. Vai para a rua, se manifeste, mas não quebre nada, não faça bagunça, não faça rebelião. E vou dizer mais, a língua, até isso temos que procurar não fazer. Deu para entender? Nós temos que respeitar o princípio de autoridade. Se a lei permite se manifestar, se manifeste. Se a lei permite você ir para a rua levantar bandeira, levante bandeira. Se a lei permite você escrever em tal lugar, você faça. Mas se a lei não permite, não faça. Estão me entendendo? Assim vale para tudo em nossas vidas. Em casa, na igreja, na rua. A sociedade brasileira morre porque não tem princípio de autoridade. Ela não é uma sociedade voltada para respeitar a autoridade. Eu estava vendo um vídeo que passaram para mim de um policial americano que eu achei mó barato. O policial agarrou um bandido no meio da rua, rapaz, parou vários carros, os caras desceram, foram ajudar o policial lá. Não cantaram nem conversa. Todo cidadão desceu do carro e pulou em cima do bandido e ajudou o policial a prender o bandido. Fosse aqui, a gente ia para a rua, solta ele, pobre coitado, coitadinho, solta ele. É uma inversão na nossa sociedade. Começa em casa, rebelião. Elas são rebeldes. Judas fala, na igreja, cuidado com essas pessoas. Versículo 12, olha o que fala. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água impelida pelos ventos, árvores
em plena estação dos frutos, destes, desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas. Olha o que ele fala, olha. Ele fala assim, olha, essas pessoas são como rocha embaixo da água, você não vê. É que nem um iceberg, ele age sutilmente, nas escuras, nas trevas, vai contaminando a igreja aos poucos, vai envenenando as pessoas aos poucos. É rocha submersa. Se você não tomar cuidado, se você não orar para descobrir onde está essa rocha, pode afundar até um navio. Então Judas alerta, cuidado com essas pessoas, porque elas estão submersas, contaminando ali, cuidado com elas, que pode afundar um navio. Aí Judas dá a característica de pessoas como esta. Olha que Judas fala, eles são como nuvens que não têm água. São promessas que não se cumprem. São pessoas que só têm aparência de ter chuva, mas não tem chuva. São pessoas que só aparentam ser santa, mas não são santas. Aparentam ser justas, mas não são justas. Tem água, são nuvens sem água. São árvores sem frutos. São árvores grandes, tem copa, é bonito, vistoso assim. Tem uma aparência boa, mas se sacudir, não encontra sequer um fruto. Os frutos que é do Espírito Santo, Gálatas 5. Sacudir a vida dessa pessoa, tu não encontra bondade, não encontra amor, não encontra misericórdia, não encontra perdão, não encontra nada. Aí ele fala mais. São como ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades. Estrelas errantes, para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Ele fala, são pessoas que, parece até que são, para tirar foto mesmo. Pô, esse cara, mas é só onda do mar mesmo. Que bate na pedra e só deixa sujeira. Faz uma festa, um estardalhaço. Tem a aparência de um grande crente, mas não deixa nada de bom. Deixa sujeira no final. Nada limpo. Cuidado com essas pessoas. Essa pregação de hoje é para mostrar, cuidar com essas pessoas no meio de vocês, mas também cuidado se vocês, ou eu, ou nós, não estejamos fazendo a mesma coisa que essas pessoas aqui. É um alerta de Deus para nós. Ele fala mais. Quanto a este, foi que também profetizou Enoque. O sétimo, são estrelas também. São instáveis, quer ver? São estrelas errantes. O navio, quando antigamente não tinha bússola, aquela bússola como tem hoje. Então, eles se orientavam por estrelas. Então, o que o texto do Judas está falando é o seguinte, tinha gente que se orientava em estrelas erradas, estrelas errantes. Sabe aquelas estrelas que você olha, está num canto, está no outro? Você pensa que é uma estrela fixa, mas não fica fixa, né? Você vai para o céu, a estrela está aqui, aí tu olha outra vez, já sai do lugar. São estrelas errantes. Então, se o navegante se apoiava na direção dele, no navio, em estrelas errantes, eles se perdiam no meio do caminho. O que Judas está falando, que essas pessoas, no meio da igreja, são instáveis. Quer reconhecer uma pessoa perigosa, vê se ela é instável. Se ela for uma pessoa instável, descontrolada, que um dia está legal, um dia está brabo, um dia está irritada, um dia está bem com todo mundo, um dia está mal com todo mundo, é instável. Não siga essas pessoas. São como vara balançando, um dia está assim, um dia está do outro jeito. São instáveis, não serve de referencial para nada. Pessoas desequilibradas, cuidado com elas, se equilibre. Pessoas instáveis, não servem para guiar ninguém. São errantes. Se você é uma pessoa assim, busca Deus ajuda para melhorar, para mudar. E se há pessoa no seu meio assim, essa pessoa precisa da sua oração. Ela não deve ser exemplo para você. Ore por ela. Instáveis. Aí fala mais aqui. Quanto a este foi que também profetizou, versículo 14. Quanto a este foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que vê o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram
acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores. Quer ver? Uma identificação de uma pessoa que é um perigo para a igreja, murmurador. O murmurador, meu amigo, é horrível. Por causa da murmuração, eles não entraram na terra prometida. O murmurador, ele tem uma confissão negativa. Tudo dele é negativo. Tudo dele, ele vê erro em tudo. Falha em tudo. Defeito em todo mundo. Só não vê defeito nele. Nada presta. Nada está bom. Nada está legal. Ele é um murmurador, diz a Bíblia. Esses murmuradores é complicado, porque eles contaminam, eles blasfemam. É como o Tiago 3:5 fala. São pessoas que botam fogo na floresta. A coisa está boa, mas de tanto essa pessoa murmurar, ela vai espalhando um fogo que vai destruindo a convicção dos outros. Deus fala, cuidado com essas pessoas que murmuram. Se você é um murmurador, peça a Deus ajuda. Pare de murmurar. A murmuração faz com que a gente venha perder muitas bênçãos e também destruímos a fé dos outros. E ele fala mais. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive prolatando grandes arrogância. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. São pessoas que ficam adulando os outros por interesse. Tem interesse. Elogia os outros com interesse em receber algo em troca. E eles são arrogantes. Pensa muita coisa em si mesmo. Se julgam o alto escalão, o último da cocada preta. Ele é tão arrogante que ele, quando algo que ele faz bem, ele ataca você, por você não fazer bem aquilo que ele faz. Mas naquilo que ele faz mal, ele vai... aí não, nisso aí todo mundo pode pecar. Naquilo que ele peca, ele é maleável. Mas naquilo que ele não peca, ele é duro com os outros. É arrogante. É duro com todo mundo, naquilo que ele é bom. Mas naquilo que ele é mau, ele é maleável. Estão me ouvindo? Judas me orienta assim, cuidado com essas pessoas. E ao mesmo tempo Judas fala, olha, filho, fala para mim e para vocês aqui, cuidado com os tais, que entram no meio de vocês. Mas ao mesmo tempo ele fala, se você, ou eu, ou um de nós aqui, estamos cometendo esses mesmos erros, temos que rever a nossa vida com Deus e mudarmos a conduta. Estão me entendendo? Se está murmurando, pare de murmurar. Se é cobiçoso, pare de cobiça. Se é fantasioso, vive só de sensações, só do que sente, pare com isto agora. É uma exortação de Judas à sua igreja. Fala, igreja, ei, acorda para esses fatos. Rebelião é algo que não é bom em canto nenhum. Nunca faça isso. Nunca. Porque um dia vocês vão liderar. Vocês vão estar à frente. Você vai entender que não pode haver quebra de nada. Tudo tem que ter uma ordem e decência. Estão me entendendo? Respeite as autoridades não porque são A ou B, é porque tem um princípio. No trabalho também do mesmo jeito. Há pessoas que no trabalho de respeito o seu patrão, zombam dele, faz brincadeira com ele, faz zombaria com ele, faz piadinha com ele. Isso é libertinagem. Essa aproveitar da liberdade para fazer coisas que não servem, é indecência. Essa é libertino. A Bíblia proíbe libertinagem para nós. Respeite as autoridades.
Não aceite o pecado de Lúcifer na sua vida. Há pessoas que ficam... Por que meu filho não se converteu ao Evangelho? Mas se for olhar, tem umas famílias que vivem falando mal do pastor em casa. Mas se converter como? Se ele vê tu falando mal do pastor em casa. Ele vê você falando mal do patrão seu em casa. Ele vai ser um bom empregado como? Ele aprendeu com você a ser rebelde. Ele vê você falando mal das autoridades, a polícia, tudo mais lá. Ele vai respeitar a polícia no meio da rua. Ele aprendeu com você. A autoridade é um princípio bíblico cristão. Tem que ser respeitado. Não pelo que ele é. Se Deus botar um líder para você, pode ser o mais ignorante que for, mas se eu aqui na igreja aqui, eu coloco um líder para você, que pode ser conhecer menos que você, mas se eu coloquei a mão na cabeça dele, ele vai ser autoridade sobre você. É que nem um concílio. Por que no concílio a gente bota a mão aqui na cabeça da pessoa? Hã? Ah, aquela pessoa não é bom líder não, meu irmão, não vai nessa onda não. Ele tem uma autoridade dada por Deus. Deus vai ouvir ele. Mesmo ele sendo ignorante, mesmo sabendo nada, Deus vai ouvir ele. Ore por ele e não fale mal dele. Isso vai acontecer aqui na igreja às vezes. Missões. Mais cedo ou mais tarde aqui na igreja, eu não vou estar em todos os lugares. Vai crescer na igreja, eu não vou estar em todo avanço missionário. Eu não vou estar em todo concílio mais. Eu não vou estar em todo concílio feminino. Estão me entendendo? Quem vai estar lá? Alguém que eu coloquei lá. Aí vai eu, descubro que virou uma bagunça. O pastor não estava lá, virou bagunça. Não é assim que as coisas funcionam. Rebelião nunca na igreja. Amém? Amém? Nunca se rebele. Nunca murmure. Não seja arrogante. Meçam o seu chamado. Não sejam sensuais. Se obedece sensações. Se você só quer fazer o que dá prazer, em nome de Jesus, pare de cantar essa música, eis-me aqui. Não cante mais. Só quer fazer o que quer, então não cante mais essa música. Eis-me aqui, estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer. O teu querer não é mais seu, é o querer dele. De manhã eu falei que hoje, aqui na oração, eu falei, vai chegar o momento, já está chegando, que Deus vai chegar aqui, claramente, eu quero você em tal lugar e tal lugar. Sabe o que vai acontecer? Pastor, está falando pela carne. Eu não senti do Espírito Santo isto. Eu não senti no meu coração. Cara, eu mando para tal lugar, rapaz. Não. Sabe por que eu estou aqui na igreja Batista Renovada? Vou explicar como é que foi. Chegou uma pessoa lá na minha casa. Minha esposa com testemunho e meus filhos também. Eles estavam escondidos no quarto ouvindo a conversa. Chegou lá. Léo, o conselho se reuniu. Eu fiquei, como se reuniu sem mim? Se eu sou o líder principal, eu sou um dos cabeças do conselho. Não, foi um assunto a seu respeito. Como o meu respeito? Foi o que aconteceu. É que a gente queria decidir se você ficaria como pastor aqui da IBT ou abrir um trabalho, um outro pastor, outra igreja. Eu falei, que história é essa? Quem te disse que eu quero ser pastor? Nunca quis e não quero ser pastor. Nunca disse para você que queria ser pastor. Não foi assim que eu falei? Estou maluco? Endoidaram? Aí, olha só. Mal respondi.
Aí veio assim, ó. Lembra que eu te falei lá naquele culto? Lembra que eu mandei o menino lá no carro legal te falar? Lembra que eu mandei... Deus me mandou 4 notícias. 4. Uma delas que Deus falou comigo foi o seguinte: eu estava lá um carro legal, vendo um carro para trocar. Sai o dono da agência do carro legal ali, ele saiu de lá, quem tem mesmo perto da Promax lá. O cara saiu lá, o dono da agência. Oi, línguas, tá, isso. Você, Deus está te falando, você é de uma igreja de porta de vidro, assim. Estou dizendo que você não ficará mais lá, você irá seguir uma obra, você já vai ser cabeça. Então ele está mandando tu sair de lá, assuma onde ele mandou. Está louco? Voltei para casa. No outro dia, passou um mês, irmã Érica, no culto aqui. Terminou o culto de vigília, lá, quarta-feira. Irmã Érica saiu lá de trás. Tá. Com seto na mão. Estou te ungindo hoje. Tum. É o pastor, não vai ficar aqui não. Ordem do Senhor. Tá, lascou agora. E eu não acreditando. Aí chega o conselho, do nada se reúne e faz isto. Aí veio logo aquela lembrança de tudo que Deus me falou. Sabe o que eu fiz? Calei a boca na hora, disse mais nada, falei, pastor Douglas, me perdoa. Para onde você quer que eu vá? Tu acha que eu estou pronto para assumir uma igreja sozinho? Tu tá. Tem certeza? Tu tá. Posso escolher para onde eu quero ir? Pode. Mas tem uma igreja lá, é funcionário 3, né? Não, eu quero escolher o local. Posso levar alguns irmãos lá da igreja que está comigo? Pode. Aquele pessoal de quarta-feira é o seu rebanho. Desde ele falou. Falei com alguns aqui da igreja, não falei com todos. Poderia ter falado com mais, não falei. Isso aí. Não demorou muito tempo para se cumprir o que Deus falou. Agora, vai eu falar não para Deus? Vai você falar não para Deus quando Deus manda? Está aqui. Dona Benilde da Silva de Aquino. Pergunta a Beni se ela gostou quando saiu do quartel. Gostou, Beni? Mas como ela é uma só carne comigo, ela... Tu gostou quando me tornei pastor? Não. Quando a Bíblia fala que a mulher é uma só carne com o marido, o que ela é? Só carne. Não tem como dividir a carne em nada, não. Está me ouvindo, esposas aí? Está escrito. Coríntios 7 é claro. A você pertence ao marido, o marido pertence à esposa. Gênesis é claro. Marcos é claro. Tudo é claro. Há uma só carne. Não dá para dividir as coisas. Está me ouvindo? Se é solteiro, escolha aí solteiro. Mas escolher casado tem que ir com o marido. Vale para todo mundo aqui. Vai para a Bíblia. Me mostra onde é que tem dizer o contrário. Me mostra. Me mostra onde está o contrário na Bíblia. Não teve um caso. Todos os casos. Até as mulheres que seguiam Jesus, seguiam, não estavam nos ministérios. Se você olhar, requisito para ser diácono, qual é?
ser casado. Requisito para ser presbítero ser o quê? Onde está escrito. Então, eu quero dizer para vocês, servo de Deus, virá de Deus ordens que vocês vão gemer na base. Vão tremer de medo. Eu vou dizer para você aqui uma coisa aqui. Se você tiver na vontade de Deus, tudo vai dar certo. Mas se não estiver dentro da vontade de Deus, tudo dará o quê? Quem sabe testemunha aqui, que eu tenho um monte. Para não dizer que eu estou, forçando a barra. Quem sabe testemunha aqui de pessoas que se negou a fazer a vontade de Deus quebrou o cabo. Sabe algum testemunho? Sabe? Levanta a mão, eu sei. Quem mais aqui sabe testemunho? 3. Quem mais? 4. Quem mais? Literalmente. Conheço um engenheiro, chamava para missões. Cara cheio de obra. Construtor. Desde pequeno, voltado a ser missionário. Quem me lembra? Aquele doutor Rei, né? Doutor Rei. Tudo bem, é mormon, não interessa. Chorando, rico, mas estava chorando, porque eu hoje, se quiser acompanhar meus colegas, não acompanho mais. Cabe infeliz, milionário infeliz, por quê? Não obedeceu a ordem de Deus de fazer o quê? Missões. Deu valor ao mundo ou à ordem de Deus. Aí aconteceu, esse menino lá, o engenheiro, ele se recusou a fazer missões. A história dele, para resumir, ele estava um dia, e ele caiu da obra dele, ficou tetraplégico, e lá na caminha dele, lá no hospital, entrou um homem de branco. Essa história é real, viu? Entrou lá, ele não conseguiu identificar nada, ele só viu um homem de branco na frente dele, e disse assim: agora você vai? Ele entendeu claramente que era o Senhor falando com ele. Ele respondeu: sim, eu irei. Deu muito tempo, as pernas voltaram a funcionar, se levantou. Hoje ele é missionário. Amém? Ordem de Deus. Em contrapartida, aquele que se rebela, aquele que não obedece, aquele que murmura, aquele que reclama, aquele que é arrogante, aquele que é soberbo, aquele que é show de bola, mas não dá água, nuvem sem água, aquele que é aquela árvore plantada, mas não tem raiz, que não dá frutos. Tem pessoas que não dão frutos. Na primeira dificuldade, ele perde o controle, se afasta, quer sair da igreja. São árvores sem raiz. Nesta igreja já passou muito crente assim. Pastor, por que foi então saiu? Eu sempre fiquei tranquilo, porque eu sabia que eram árvores sem raiz. E fala mais aqui, que eu não li direito para vocês. São pastores, eu falei, homens como rocha, Caim, são pastores, pastores que a si mesmos se apacentam. Há pessoas que não aceitam ser pastoreados. Sabe o que é? Pega a Bíblia, diz tudo, aí leu embaixo a Bíblia. Oh, caramba, sei tudo. Põe a Bíblia embaixo do braço. Agora se apacenta a si mesmo. Faz sua própria hermenêutica, sua própria exegese, faz sua própria apologética, interpreta grego, interpreta hebraico, sabe tudo. Mas ele sabe que abriu o mistério até para quem muito estuda ela. Em alguns pontos, eu digo alguns pontos, para ensinar, não para poder conhecê-la.
Então eu quero dizer a vocês que tem pessoas que se apacentam a si mesmo. Não precisa de pastor. Esses, Judas manda tomar cuidado. Pessoas que se apacentam a si mesmo. Não precisa ser pastoreado por ninguém. Está errado. Está errado. Eu falo o tempo todo aqui, eu tenho que ser pastoreado. Tolo é quem não quer ser pastoreado. Por que eu estou na convenção? Porque eu quero que a IBR tenha uma cobertura espiritual de um órgão maior do que ela. Por questão de cobertura espiritual. Por que ele dá o dízimo para a convenção? Dízimo do dízimo. Quem foi chamado para ser o pai de uma grande nação? Abraão. O que Abraão fez? Procurou quem? Um sacerdote. Ele era a autoridade. Mas Abraão, por saber que o princípio da autoridade tem que estar debaixo de uma outra autoridade, a primeira coisa que Abraão fez foi dar o dízimo para Melquisedeque, demonstrando submissão a uma outra autoridade acima dele. João Batista perguntou, com que autoridade tu batizas? Perguntaram a Jesus, com que autoridade tu batizas? O que Jesus respondeu? Ele falou do batismo de João. Aliás, com que autoridade você fala essas coisas? Ele respondeu, eu falo. Ele falou do batismo de João Batista. Quer dizer, João Batista batizou ele, deu o que? Autoridade para ele? Ele ser um Deus. E eu vejo irmãos na igreja que não querem ser pastoreado, que não querem impor seu limão, que não querem se submeter. Aí depois pergunto por que tudo é errado. Quando começar a quebrar as coisas todinha, dá tudo errado, de um dia para a noite, não venha correr não, porque vai ser como um provérbio 1 fala aqui. Eu vou me rir. Estão entendendo? Dá para receber isto? Dá mesmo? Então, por favor, vamos botar em prática. Vamos ficar de pé. É um princípio de Deus. Quando o pastor Ednilson, que é o presidente da ordem dos pastores, chegam. Que é mais interessante? Contém avaliação de pastor. Quando eles criam uma banca de avaliação de pastor para ser ordenado a pastor. Quem avalia, quem é escolhido para avaliar sou eu. Eu vou lá, faço avaliação. Eu e os outros. Um grupo de pastores só. Há pastores na convenção que têm talvez um conhecimento menor do que o meu teológico. Mas ele tem uma autoridade acima da minha. Ele tem uma autoridade acima da minha. Quando tem reunião na convenção, ele se levanta, eu sento para ele falar. Não é conhecimento, ou tamanho, ou diploma, ou que me faz eu ser uma autoridade. E sim, um princípio que Deus colocou naquela pessoa. Está me ouvindo? Se botar uma pessoa bem abaixo de você, com muito menos conhecimento que você, mas com autoridade sobre você, se submeta. Se submeta. Está me entendendo? Por isso que eu amo o quartel. O quartel, a gente entende isso perfeitamente.
soldado escalado de guarda. Nem o general pode mexer com ele. Ele é a autoridade maior no posto dele. Ninguém pode mexer com ele. Porque deram autoridade para ele. Vou falar para os pais aqui. Você, pai, e fica negociando com seu filho, com medo de perder respeito, com medo de perder o amor, você está estragando o seu filho. Quem tem que decidir o que é bom ou ruim para o seu filho é você, que recebeu a autoridade de Deus para comandar a vida dele. Está me ouvindo? Tem que querer não. Tem que querer não. Se levanta. A fé que eu estou mandando. Porque quando ele crescer, eu vou ter que ser um filho dele assim também. Senão haverá bagunça. Se você está pedindo algo justo, e um mal está pedindo, oremos então. Talvez eu não sei como está a sua vida. O problema é que nós temos que ser humildes o suficiente para entender de Deus que às vezes quebramos esses princípios. Pregar, para mim, é algo que diz o seguinte: porque eu prego aquilo que eu preciso também policiar na minha vida. Prego para Deus, prega para mim, para vocês. Se eu tenho uma dificuldade de me submeter à autoridade, eu peço perdão a Deus e peço ajuda a Ele. Se eu tenho quebrado algum princípio desse estabelecido, se eu tenho murmurado, se eu tenho espalhado, se eu sou maldizente, que fala mal do irmão, da irmã, para os outros, que por debaixo do pano contamino as pessoas a pensar do jeito errado que eu penso. Se eu me comporto assim, com arrogância, que está sempre falando mal de alguma coisa, criticando, também tem que pedir perdão a Deus, pedir ajuda para mudar. Porque eu não preciso me preocupar com essas pessoas. O cuidado que Deus manda ter é observá-la. Mas quem vai fazer algo contra essas pessoas, o Senhor, não é Deus. Porque está aqui o livro de Judas. Quem vai fazer é Deus. Às vezes tu pensa, está tudo bem, está tudo certo. Por enquanto. Por enquanto. O que planta hoje a gente colhe depois. Não é na hora. A erva ruim custa crescer. Mas quando cresce, a raiz toma tudo. Em nome de Jesus. Se tem alguém aqui nesta noite que tem essa dificuldade de autoridade, assim que é constrangedor pedir para sair, vão ter vergonha, mas eu vou pedir à igreja toda que se ajoelhe e converse com Deus. Todo mundo que se ajoelhar, se ajoelha e fala: Senhor, eu estou quebrando esse princípio, eu quebro isto, eu sou murmurador, eu reclamo, eu estou mal, eu critico, eu sou rebelde, eu me rebelo.
Glória a Deus. Quem quiser vir na frente pode vir também. É bom vir na frente, aquele que precisa vir na frente. É coragem, é reconhecer. Deus Espírito Santo, fale comigo também, Pai. Ô Senhor, quantas vezes eu fui rebelde com meus pastores, meu Pai. Me rebelei contra pastores que o Senhor me deste algumas vezes. Falei mal de alguns pastores meus, Pai. Me perdoa, Pai, tenha misericórdia de mim, Pai. Eu já pedi perdão, Pai. Mas eu não me canso de reconhecer, me perdoa. Custei aprender essas verdades, por isso eu sofro muito. Por ter errado, a culpa não sai da minha mente. Hora e outra, essa culpa vem à minha mente. Eu queria não ter errado nesse sentido. Que não carregaria essa culpa no meu coração. Me perdoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Visite cada irmão, cada irmã que está aqui de joelhos, Senhor. Sonda nossos corações completamente. Se há algum princípio em nós de rebelião, se há algum princípio nosso de murmuração, de queixa, de erro, de insubmissão, nos perdoa, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Somos tão falhos, tão pequenos, Pai. Tenha misericórdia de nossas vidas, ó Pai. Derrama a sua graça sobre nós, ó Pai. Nos abençoa, ó Deus, ó Pai. Nos ensina o caminho da correção, Pai. Nos dê direção, Pai. Nos ensina a ser exemplo, testemunho. Não nos lance fora, não.